Eu morri 3 vezes na mesma semana, pelo menos. Era o que os médicos diziam quando me encontraram viva no meio dos destroços. Mas antes de eu te contar como sobrevivi ao impossível, preciso te contar sobre o sonho. O sonho que me visitou 3 noites seguidas. E que mudou tudo. Fica comigo até o final, porque essa história vai te fazer questionar se os mortos realmente partem, ou se eles ficam por perto, cuidando da gente de um jeito que a gente nunca imaginou. Já se inscreve no canal, porque o que você vai ouvir agora não é coincidência. Meu nome é Beatriz, tenho 35 anos, sou enfermeira, mãe de 2 filhos pequenos. E sempre fui aquela pessoa que acredita no que vê. Sabe aquela mulher que não acredita em sonho premonitório, não acredita em aviso espiritual, não acredita que os mortos voltam para nos proteger? Era eu. Até que minha avó morreu. Vovó Alzira. Uma mulher pequena, franzina, de mãos calejadas e coração gigante. Ela me criou. Minha mãe teve que trabalhar em 2, às vezes 3 cidades diferentes, para conseguir sustentar a gente, depois que meu pai nos abandonou. Então foi minha avó quem me deu banho, quem penteou meu cabelo, quem me ensinou a rezar, quem segurou minha mão no primeiro dia de aula. Foi ela quem me viu crescer. E foi ela quem, nos últimos anos de vida, eu cuidei de volta. Vovó Alzira tinha uma devoção profunda por Santo Expedito. Todo dia 19, ela acendia uma vela vermelha para ele. Dizia que Santo Expedito era o santo das causas urgentes, o santo que resolve o que precisa ser resolvido rápido. Ela tinha uma imagem dele na sala, bem em cima do aparador, rodeada de flores e velas. E toda vez que algo dava errado, ou que a gente precisava de uma resposta rápida, ela ia até lá, acendia a vela e fazia seu pedido. Eu nunca levei muito a sério. Achava bonito, achava reconfortante, mas não acreditava que aquilo realmente funcionasse. Para mim, era só fé. Fé da minha avó, que precisava acreditar em algo maior para suportar uma vida tão difícil. Mas ela insistia. Toda vez que eu saía de casa para trabalhar, ela me benzia e dizia que Santo Expedito ia me proteger. Eu sorria, dava um beijo na testa dela, e saía pensando que aquilo era só carinho de vó. Em agosto do ano passado, minha avó teve um acidente vascular cerebral. Foi de manhã cedo, enquanto ela regava as plantas no quintal. Eu estava no plantão quando recebi a ligação. Corri para o hospital. Mas quando cheguei, ela já estava inconsciente. Os médicos foram diretos, o acidente vascular cerebral tinha sido muito forte, ela não ia acordar. Era questão de horas, talvez dias. Fiquei ao lado dela o tempo todo. Segurei a mão dela, conversei, pedi perdão por todas as vezes que fui grossa, que não tive paciência, que deixei o cansaço falar mais alto que o amor. E no terceiro dia, ela partiu. De madrugada, enquanto eu dormia sentada na cadeira ao lado da cama. Quando acordei, ela já tinha ido. E eu me senti culpada. Culpada por não estar acordada para segurar a mão dela até o último suspiro. Culpada por todas as vezes que reclamei de cuidar dela. Culpada por não ter acreditado na fé dela. O enterro foi num sábado chuvoso. A igreja estava cheia. Minha avó era querida por todo mundo no bairro. Quando colocaram o caixão na cova e começaram a jogar terra, eu desabei. Porque ali, naquele momento, eu entendi que ela tinha ido de verdade. Que não ia mais ouvir a voz dela me chamando de filha. Que não ia mais sentir o cheiro de café dela pela manhã. Que não ia mais ver ela acendendo aquela vela vermelha todo dia 19. Se essa parte já apertou teu coração, deixa o like. Isso ajuda essa história a chegar em mais gente. E eu prometo que o que vem agora vai te arrepiar da cabeça aos pés. As semanas depois do enterro foram estranhas. Eu voltei para a rotina. Voltei para o trabalho, para os plantões, para os meninos, para a correria. Mas por dentro, eu estava vazia. Sentia que tinha perdido meu chão. Minha avó era minha base. E sem ela, eu estava à deriva. Até que,
3 meses depois da morte dela, aconteceu algo que mudou tudo. Era uma quinta-feira, 16 de novembro. Eu tinha um plantão marcado para o dia seguinte, sexta-feira, no hospital onde trabalho. Um plantão de 12 horas, das 7 da manhã às 7 da noite. Nada de especial, mais um dia de trabalho. Fui dormir cedo, porque precisava acordar às 5h30 para deixar os meninos na casa da minha mãe antes de ir para o hospital. E foi naquela noite que tudo começou. Eu sonhei com minha avó. Ela estava em pé, no meio da sala da casa dela, com aquele avental florido que ela sempre usava. A sala estava exatamente como eu lembrava. O sofá velho, a mesinha de centro, o aparador com a imagem de Santo Expedito. E ela me olhava com uma expressão séria. Não era um olhar de raiva, mas de preocupação. Ela levantou a mão e apontou para a imagem de Santo Expedito. E então, ela falou. Não era a voz dela. Era uma voz mais profunda, mais firme. Não vai amanhã. Acordei num susto, com o coração disparado, suando frio. Olhei para o relógio, 13h27 da manhã. Respirei fundo, tentei me acalmar. Era só um sonho, só o sonho. Me virei para o lado e voltei a dormir. Mas na noite seguinte, o sonho voltou, exatamente igual. Minha avó, de pé na sala, apontando para a imagem de Santo Expedito. E a mesma voz, não vai amanhã. Acordei de novo, assustada. Dessa vez, não consegui voltar a dormir. Fiquei olhando para o teto, tentando entender. Por que eu estava sonhando com isso? Por que aquela frase, não vai amanhã aonde? Pro trabalho? Balancei a cabeça. Não fazia sentido. Eu não podia faltar no plantão. Eu não tinha motivo. Eu não estava doente. Fui trabalhar naquela sexta-feira. E nada aconteceu. Nada. Plantão normal. Dia cansativo, mas normal. Voltei para casa à noite achando que tinha sido só paranoia. Só a saudade da minha avó me pregando peça. Mas no sábado à noite, o sonho voltou pela terceira vez. E dessa vez, foi diferente. Minha avó estava chorando, lágrimas descendo pelo rosto dela, enquanto apontava para a imagem de Santo Expedito. E a voz gritou, não vai segunda-feira. Acordei tremendo. O quarto estava gelado. Olhei para o relógio, 4h44 da manhã. E dessa vez, eu senti no fundo da alma que aquilo não era só um sonho. Era um aviso. Mas um aviso de que eu não tinha plantão na segunda-feira. Não tinha compromisso importante. Não tinha viagem marcada. Então, o que minha avó estava tentando me dizer? Fiquei o domingo inteiro pensando nisso, inquieta, nervosa, até que, de noite, recebi uma mensagem no grupo do trabalho. Era da coordenadora da enfermagem. Pessoal, precisamos de alguém para cobrir um plantão extra na segunda-feira. Quem puder, me avisa. Meu coração gelou. Segunda-feira. O aviso era sobre isso, sobre o plantão extra. Mas por quê? Porque eu não deveria ir? Respirei fundo. Não, isso é loucura. É só o sonho. E eu precisava do dinheiro extra. Precisava mesmo. Então respondi no grupo. Eu vou. Na hora que apertei enviar, senti um arrepio na espinha, como se algo, ou alguém, tivesse suspirado do meu lado. Porque o que eu não sabia é que aquele plantão de segunda-feira ia ser o último dia de vida de 3 pessoas. E eu seria a quarta. Se não fosse pelo que aconteceu na manhã seguinte. Domingo à noite, eu não consegui dormir direito. Ficava virando de um lado para o outro, com aquela sensação estranha no peito, como se algo estivesse errado, mas eu não soubesse o que. Toda vez que fechava os olhos, via minha avó, aquele rosto dela, chorando, apontando para a imagem de Santo Expedito. E aquela voz, não vai segunda-feira. Às 2 da manhã, desisti de dormir. Levantei, fui até a cozinha, fiz um chá, sentei na mesa e fiquei ali, no silêncio, tentando entender. Será que eu estava enlouquecendo? Será que a saudade da minha avó estava me fazendo ver coisas que não existiam? Ou será que ela realmente estava tentando me avisar de algo? Às 5h30 da manhã, o despertador tocou. Eu tinha que levantar para deixar os meninos na casa da minha mãe antes de ir pro plantão. Me arrumei no automático. Dei café da manhã pros meninos.
Coloquei eles no carro, mas minha cabeça estava longe. Tava naquele sonho, naquela voz, naquele aviso. Deixei as crianças com minha mãe e fui direto pro carro. Liguei o motor, coloquei o cinto, mas antes de sair, algo me fez parar. Uma sensação, um peso no peito, um aperto na garganta. Olhei pro retrovisor e por um segundo, só por um segundo, eu jurei que vi minha avó sentada no banco de trás. Pesquei, e ela sumiu. Meu coração disparou. As mãos tremeram no volante. E então eu ouvi. Não era uma voz. Era um sentimento. Algo dentro de mim, gritando, não vai. Desliguei o carro. Fiquei ali, parada, respirando fundo, tentando me acalmar, tentando pensar racionalmente, mas a sensação não passava. Pelo contrário, só aumentava. Peguei o celular e liguei pro hospital. Atendeu a coordenadora. Expliquei que não estava me sentindo bem, que precisava faltar no plantão. Ela ficou irritada. Disse que era em cima da hora, que ia ficar difícil encontrar substituto. Mas eu insisti. Pedi desculpas. Prometi compensar depois. E desliguei. Fiquei ali, sentada no carro, com o celular na mão, me sentindo ridícula, me sentindo covarde, me sentindo louca, mas aliviada. Como se um peso gigante tivesse saído dos meus ombros. Voltei para casa. Tomei outro banho. Coloquei uma roupa confortável. Sentei no sofá e liguei a transmissão vertical, tentando distrair a cabeça. Mas não conseguia parar de pensar. E se eu tivesse cometido um erro? E se eu tivesse perdido um dia de trabalho? E consequentemente dinheiro? Por causa de um sonho? Por causa de uma paranoia? Olhei para o relógio, 7h15 da manhã. Nesse momento, eu deveria estar chegando no hospital. Suspirei. Tentei relaxar. Tentei acreditar que tinha feito a coisa certa. Às 9h37 da manhã, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Do outro lado da linha, uma voz trêmula, chorando. Era Jéssica, uma colega de trabalho. Beatriz, aconteceu uma tragédia. Meu sangue gelou. O quê? O que aconteceu? Ela mal conseguia falar entre os soluços. O ônibus que traz a equipe pro hospital. Ele bateu numa carreta, na rodovia. Capotou. 3 pessoas morreram, Bia. Morreram na hora. E tem mais 5 em estado grave. Eu larguei o celular. Minha visão embaçou. As pernas bambearam. Sentei no chão, tremendo. Aquele ônibus era o que eu pegava toda segunda-feira quando fazia plantão extra. Porque o hospital fica longe da minha casa. E a empresa disponibiliza transporte para os funcionários. Se eu tivesse ido. Se eu não tivesse escutado o aviso, eu estaria naquele ônibus. Se você está com o coração disparado agora, deixa o Nike. Porque o que vem agora vai te mostrar que minha avó não só me salvou, ela me deu a prova de que os mortos nunca nos abandonam. Fiquei em choque o dia inteiro. Não conseguia processar. Não conseguia acreditar. Liguei a transmissão vertical. E lá estava. O acidente estava passando no jornal. Imagens do ônibus destruído, virado na pista, bombeiros trabalhando para retirar os corpos. A carreta tinha perdido o freio numa descida e atingiu o ônibus em cheio. Não teve como desviar. 3 mortos. 5 em estado gravíssimo. E eu deveria estar lá. Chorei o dia inteiro. Chorei de alívio. Chorei de culpa por estar viva enquanto meus colegas tinham morrido. Chorei de gratidão. Porque minha avó tinha me avisado. 3 noites seguidas. 3 sonhos. E na última noite, ela chorou. Chorou porque sabia que eu não estava escutando. Chorou porque sabia o que ia acontecer. E mesmo assim, mesmo depois de tudo, ela conseguiu me fazer parar. Naquela noite, eu fui até a casa dela. A casa estava fechada, vazia, cheia de poeira. Ninguém tinha coragem de mexer nas coisas ainda. Entrei devagar e fui direto para a sala. O aparador ainda estava lá, e a imagem de Santo Expedito também. Acendi uma vela vermelha. Me ajoelhei na frente da imagem e chorei. Chorei pedindo perdão por não ter acreditado. Chorei agradecendo pela vida. Chorei sentindo a presença da minha avó ao meu redor. E então, algo aconteceu.
A vela apagou, sozinha. Não tinha vento. As janelas estavam fechadas. Mas a vela apagou. E logo em seguida, acendeu de novo, sozinha. Olhei ao redor, assustada. Mas ao mesmo tempo, em paz. Porque eu sabia que era ela, minha avó, me dizendo que estava tudo bem, que ela tinha conseguido, que tinha me salvado. Fiquei ali por horas, conversando com ela em pensamento, agradecendo, prometendo que nunca mais ia duvidar, prometendo que ia cuidar da fé dela, que ia acender vela todo dia 19, que ia honrar Santo Expedito como ela honrava, porque agora eu tinha certeza de que os mortos não partem, eles só mudam de lugar, e continuam cuidando da gente, do jeito deles. Mas tem mais, porque quando voltei para casa naquela noite, encontrei algo que me fez entender tudo, algo que minha avó tinha deixado, e que eu só descobri 3 meses depois da morte dela, algo que provava que ela já sabia. Quando cheguei em casa naquela noite, depois de passar horas na casa da minha avó, eu estava exausta, física e emocionalmente esgotada. Tomei um banho demorado, tentando processar tudo, tentando entender como era possível, como minha avó tinha conseguido me avisar, como ela tinha visto o futuro, como ela tinha me salvado. Saí do banho, coloquei um pijama e fui direto para a cama. Mas antes de deitar, algo me chamou a atenção. Tinha uma caixa embaixo da minha cama. Uma caixa que eu tinha trazido da casa da minha avó semanas atrás, mas que ainda não tinha aberto. Eram coisas dela, coisas pessoais que minha mãe tinha pedido para eu guardar. Fotos, documentos, algumas bijuterias. Puxei a caixa, abri devagar, e comecei a revirar. Fotos antigas, certidões, um terço que ela usava, um caderninho de receitas. Até que, lá no fundo, encontrei um envelope branco, fechado, com meu nome escrito na frente. Meu coração apertou. Peguei o envelope com as mãos tremendo. Aquilo tinha sido escrito pela minha avó. Eu reconhecia a letra dela. Mas porque, abri devagar e tirei uma carta de dentro. Minha netinha querida, se você está lendo isso, é porque eu já parti. E é porque você encontrou essa carta no momento certo. Beatriz, eu preciso te contar uma coisa que nunca tive coragem de falar enquanto estava viva. Porque eu sabia que você não ia acreditar. Você sempre foi tão racional, tão pé no chão, tão parecida com seu pai. Mas eu sempre tive sonhos. Sonhos que me mostravam coisas que ainda iam acontecer. No começo, eu achava que era só imaginação, coisa da minha cabeça. Mas com o tempo, os sonhos começaram a se realizar. E eu entendi que Deus estava me dando um dom. O dom de ver, de sentir, de saber quando alguém que eu amo estava em perigo. Parei de ler. Minha avó tinha sonhos premonitórios. E ela nunca me contou. Voltei a ler, com o coração acelerado. Eu sei que você deve estar achando isso estranho, minha filha. Mas é a verdade. E teve um sonho que me visitou 3 semanas antes de eu ter o acidente vascular cerebral. Eu sonhei com você. Você estava no ônibus. Um ônibus branco, cheio de gente. E de repente, o ônibus capotava, vidros quebrando, gente gritando, sangue por todo lado. E você estava lá. Acordei desesperada. Fui direto acender uma vela para Santo Expedito. Pedi para ele te proteger. Pedi para ele não deixar isso acontecer. E prometi que, se eu não tivesse mais tempo, se eu partisse antes de conseguir te avisar, eu ia encontrar um jeito de chegar até você, um jeito de te proteger. Mesmo depois de morta, as lágrimas caíam sem controle no papel. Minha avó tinha sonhado com o acidente, 3 semanas antes de morrer. E ela tinha pedido proteção para mim. Ela já sabia o que ia acontecer. Então, minha netinha, se você está lendo isso, é porque eu consegui te avisar, consegui te salvar. E agora eu posso descansar em paz. Porque a única coisa que eu pedi a Deus antes de partir foi não te deixar sozinha, foi poder cuidar de você, mesmo de longe. E se você está viva,
se está lendo essa carta, então Deus me ouviu. Eu te amo, Beatriz, mais do que qualquer palavra pode expressar, e vou estar sempre por perto, nos sonhos, nos sinais, nas velas que acendem sozinhas. Só presta atenção, porque o amor de avó não morre, minha filha. Ele só muda de forma. Sua vovó Alzira, que nunca vai te abandonar. Larguei a carta no chão e desabei. Chorei como nunca tinha chorado antes. Porque agora eu tinha a prova de que tudo tinha sido real. Os sonhos, os avisos, a vela que apagou e acendeu sozinha. Não era imaginação, não era coincidência. Era minha avó, cumprindo a promessa que tinha feito a Deus. A promessa de me proteger, mesmo depois de partir. Nos dias seguintes, a cidade inteira falou sobre o acidente. Os 3 que morreram foram velados com honras. Os 5 que ficaram em estado grave. 2 não resistiram. 5 mortos no total. 5 colegas meus. Pessoas que eu conhecia, que eu trabalhava junto, que eu ria junto no intervalo. E eu deveria estar com eles. Deveria ter morrido também, mas não morri, porque minha avó não deixou. Voltei ao trabalho 2 semanas depois. O hospital tava de luto. Todo mundo tava abalado. E quando me viram viva, alguns colegas me abraçaram chorando. Você teve sorte, Bia, muita sorte. Mas eu sabia que não tinha sido sorte. Tinha sido proteção. Proteção de quem me amava tanto, que nem a morte foi capaz de impedir. E foi nesse dia que voltei ao trabalho, que aconteceu algo que me fez ter certeza absoluta, algo que não deixa dúvida, algo que prova que minha avó continua por perto. Era meu primeiro dia de volta ao hospital depois do acidente. Eu tava nervosa, abalada, mas sabia que precisava voltar. Cheguei cedo, vesti o jaleco, fui pro meu setor. Tudo parecia normal, mas ao mesmo tempo, tudo tinha mudado. Os corredores pareciam mais silenciosos. As pessoas falavam mais baixo. Tinha uma tristeza no ar. Uma tristeza pesada, que grudava na pele. Comecei meu plantão tentando focar no trabalho, atender pacientes, fazer curativos, aplicar medicações. Mas minha cabeça estava longe. Tava naquele ônibus, naqueles 5 que morreram, na carta da minha avó. No meio da tarde, fui até a capela do hospital. É uma capelinha pequena, no 2º andar, onde os funcionários e familiares vão para rezar. Eu precisava de um momento de silêncio, de paz. Entrei devagar e me sentei no banco da frente. Fechei os olhos e comecei a rezar. Agradeci por estar viva. Pedi paz para a alma dos meus colegas que partiram. E pedi para minha avó continuar me guiando. Quando abri os olhos, olhei para o altar e gelei. Lá, bem no centro, tinha uma imagem de Santo Expedito. Eu nunca tinha reparado naquela imagem antes, mas agora ela estava ali, na minha frente, como se tivesse aparecido do nada. Levantei devagar e fui até o altar. A imagem era igualzinha à da minha avó. Mesma pose, mesma cor, mesma expressão. E aos pés da imagem tinha uma vela vermelha acesa, uma vela que não estava ali quando entrei. Tenho certeza, eu teria visto. Olhei ao redor. Não tinha ninguém na capela, só eu. Como aquela vela tinha sido acesa, quem tinha acendido, meu coração começou a bater forte. Lentamente, me ajoelhei na frente da imagem. E então, senti uma presença calorosa, reconfortante, familiar. Como um abraço invisível, como uma mão pousando no meu ombro. E naquele momento, eu soube que minha avó estava ali, que ela tinha me levado até aquela capela, que ela tinha acendido aquela vela, para me mostrar que continua cuidando de mim. Fiquei ali por quase 1 hora, chorando, rezando, conversando com ela em pensamento. E quando finalmente me levantei para sair, olhei uma última vez para a imagem de Santo Expedito, e foi aí que vi. Embaixo da imagem, tinha uma plaquinha pequena, de bronze, com uma inscrição. Me aproximei para ler, e quase cai para trás quando li o que estava escrito: doação em memória de Alzira Conceição da Silva. 19 de abril de 2023. Minha avó,
Aquela imagem tinha sido doada pela minha avó, ou por alguém em memória dela. Mas como? Quando? Corri até a recepção do hospital. Perguntei sobre a imagem na capela. A recepcionista checou no sistema e me disse que a imagem tinha sido doada por uma senhora chamada Alzira, meses antes de ela falecer. Ela tinha ido pessoalmente ao hospital, tinha feito a doação e tinha pedido para colocarem a imagem na capela. Disse que era para proteger quem trabalhava ali. Minha visão embaçou. Minha avó tinha doado aquela imagem, meses antes de morrer, meses antes de sonhar com o acidente. Como se ela já soubesse que um dia eu ia precisar daquela proteção. Como se ela tivesse plantado aquele sinal, sabendo que, no momento certo, eu ia encontrar. Voltei para a capela, me ajoelhei de novo, e dessa vez, não chorei de tristeza, chorei de gratidão, porque agora eu tinha certeza absoluta. Minha avó não só me avisou em sonho, ela preparou tudo, antes mesmo de partir. Deixou sinais, deixou proteção, deixou amor espalhado nos lugares onde ela sabia que eu ia precisar. E naquele momento de rendição total, eu finalmente entendi o que ela sempre tentou me ensinar. Que a fé não é sobre acreditar no que a gente vê, é sobre confiar no que a gente sente. E eu sentia ela ao meu lado, todos os dias, em cada sinal, em cada sonho, em cada vela que acende sozinha. Saí da capela com o coração mais leve. Voltei para o meu setor e terminei meu plantão com uma paz que eu não sentia há meses, porque agora eu sabia que não estava sozinha, que nunca estive e que nunca vou estar. Mas tem uma última coisa que preciso te contar. Algo que aconteceu no dia 19 do mês seguinte, o dia de Santo Expedito, o dia que minha avó sempre acendia a vela vermelha. E o que aconteceu nesse dia? Foi a confirmação final de que os mortos nunca nos abandonam. Dia 19 de dezembro. Fazia exatamente 4 meses que minha avó tinha partido, e era o primeiro dia 19 sem ela. O primeiro dia de Santo Expedito que eu ia passar sozinha. Acordei cedo, com o coração apertado, porque eu sabia que esse dia ia ser difícil. Sabia que a falta dela ia doer mais forte, mas eu tinha feito uma promessa. A promessa de honrar a fé dela, de acender a vela vermelha todo dia 19, como ela sempre fez. Fui até a casa dela de manhã cedo. A casa continuava fechada, vazia, esperando alguém decidir o que fazer com ela. Entrei devagar e fui direto para a sala. O aparador estava lá. A imagem de Santo Expedito também. Tinha poeira acumulada, mas a imagem continuava intacta, firme, de pé. Limpei tudo com cuidado. Coloquei flores frescas ao redor e acendi uma vela vermelha, bem grande, na frente da imagem. Me ajoelhei, fechei os olhos e comecei a rezar. Agradeci pela vida, agradeci pela proteção, agradeci por minha avó ter conseguido me salvar, mesmo depois de partir. E pedi a Santo Expedito que continuasse cuidando de mim e da minha família, que continuasse nos protegendo, como minha avó sempre acreditou que ele fazia. Fiquei ali por quase 1 hora, em silêncio, em paz, até que ouvi um barulho de porta abrindo. Olhei para trás, assustada, mas não tinha ninguém. A porta da frente continuava fechada. Olhei ao redor e percebi. O barulho tinha vindo do quarto da minha avó. Levantei devagar. Fui até o corredor. A porta do quarto dela estava entreaberta. Eu tinha certeza, absoluta certeza, de que tinha deixado ela fechada quando entrei. Empurrei a porta devagar. O quarto estava exatamente como ela tinha deixado. A cama arrumada, o guarda-roupa fechado, a penteadeira com os perfumes dela ainda em cima. Mas algo era diferente, algo que não estava ali antes. Em cima da cama, bem no centro, tinha um envelope vermelho. Meu coração disparou. Entrei devagar. Peguei o envelope com as mãos tremendo, e quando virei ele, vi meu nome escrito, com a letra da minha avó. Como aquele envelope tinha aparecido ali? Eu tinha revirado a casa inteira depois da morte dela. Tinha aberto todas as gavetas, todos os armários.
não tinha mais nada. Eu tinha certeza. Então, como aquele envelope tinha surgido? Hoje, dia 19, em cima da cama dela, sentei na beirada da cama. Abri o envelope devagar. Dentro, tinha um cartão de oração de Santo Expedito, daqueles que distribuem em igreja. Virei o cartão, e atrás, escrito à mão pela minha avó, estava uma mensagem: minha netinha, se você encontrou isso, é porque está cumprindo a promessa, está acendendo a vela, está honrando a fé, e eu queria te dizer que estou muito orgulhosa de você. Você sempre foi teimosa, sempre duvidou, sempre quis provas, mas agora você entendeu. Entendeu que existem coisas que a gente não explica, mas que a gente sente. E o amor, minha filha, é uma dessas coisas. Ele não morre, ele não acaba, ele não se vai, ele só muda de forma, e vai continuar chegando até você, de formas que você nunca imaginou. Todo dia 19, acenda a vela, e saiba que eu vou estar ali, do outro lado, acendendo junto com você. Porque mãe de criação é mãe de coração, e coração de avó nunca descansa. Te amo para sempre, minha Beatriz. Vovó Alzira. Desabei. Chorei como nunca tinha chorado, porque agora não restava dúvida. Minha avó tinha deixado aquele cartão, escondido, sabendo que eu ia encontrar. Exatamente no dia certo, exatamente quando eu mais precisava. Saí do quarto com o cartão na mão. Voltei para a sala. Me ajoelhei de novo na frente da imagem de Santo Expedito. E dessa vez, eu não pedi nada, só agradeci. Agradeci por ter tido uma avó como ela. Agradeci por ela ter me ensinado que a fé não é cegueira, é confiança. Confiança de que, mesmo quando tudo parece perdido, alguém lá de cima está cuidando. Hoje, todo dia 19, eu acendo a vela vermelha, na minha casa, na casa dela, na capela do hospital, e toda vez que acendo, eu sinto ela ali, do meu lado, sorrindo, dizendo que estou no caminho certo, que estou protegida, que nunca vou estar sozinha. Se você chegou até aqui, obrigada. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por acreditar, ou pelo menos tentar. Porque eu sei que tem gente assistindo agora que já perdeu alguém que amava, alguém que ainda ama. E se você é essa pessoa, deixa eu te dizer uma coisa: eles não partiram, eles só mudaram de endereço, e continuam cuidando de você, de formas que você nem imagina, nos sonhos, nos sinais, nas coincidências que não são coincidências. Você só precisa parar e sentir. Comenta aqui se você já recebeu algum aviso em sonho, ou se você acredita que os mortos cuidam da gente. Eu vou ler cada comentário, eu prometo. E se essa história te tocou, compartilha, porque alguém por aí precisa saber que não está sozinho, que existe algo maior cuidando, e que o amor, o verdadeiro amor, nunca morre. Deixa o like, não por mim, mas por todas as avós, todos os avós, todas as mães e pais que partiram, mas continuam protegendo. Esse vídeo é por eles, e por Santo Expedito, que nunca falha nas causas urgentes. Eu devia ter morrido naquela segunda-feira, mas não morri. Porque minha avó não deixou. E hoje eu sei que os mortos nunca nos abandonam. Eles só esperam a gente estar pronto para entender os sinais.